Quem você seria se não tivesse medo de escolher? Esse assunto é super interessante. Mas antes disso, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E outra coisa interessante também é divulgar. Passe para alguém que está precisando desse vídeo, porque isso ajuda muito. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão procurando por algo, elas encontram. E quem sabe, você é o canal entre a mensagem e o que ela está procurando. Ah, isso é sensacional. Eu já senti isso várias vezes. Ser usado para levar uma vida melhor para alguém. Vamos direto ao assunto. Talvez essa pergunta já tenha atravessado a sua mente. Quem você seria se não tivesse medo de escolher? E isso geralmente vem em silêncio, em noites de dúvida, em momentos em que a vida exigia uma decisão. Quantas vezes você já recuou por medo de errar? Quantas vezes se manteve parado porque não tinha certeza do que estava por vir? Mas aqui está a verdade. A vida não espera. E não escolher já é, por si só, uma escolha. A de permanecer onde está. E hoje eu quero te provocar. Quero te provocar a imaginar a versão de você mesmo que não tem medo de decidir. E talvez você seja o seu verdadeiro eu, escondido atrás das grades do medo. Talvez você já tenha até pesquisado aqui mesmo no YouTube como tomar decisões importantes, como vencer o medo de errar, como escolher com confiança. E talvez você percebeu que não existe fórmula perfeita. O medo sempre vai estar lá. Mas o medo não é sinal de que você não deve escolher. Ele é apenas sinal de que a escolha importa. A maioria das pessoas paralisa diante das decisões, porque acha que precisa de garantias. Mas a vida nunca oferece garantias. Ela oferece caminhos. E só quem escolhe descobre onde cada caminho leva. É como dirigir à noite. Você não enxerga a estrada inteira, mas precisa confiar que os faróis iluminam o suficiente para continuar avançando. Eu quero compartilhar com você a história da Patrícia. Ela conheceu alguém especial, mas tinha medo de se entregar. O medo de sofrer, medo de se machucar, medo de repetir erros do passado. Então, deixou a relação esfriar. Anos depois, se perguntou: e se eu tivesse escolhido viver aquele amor? A dúvida doeu muito mais do que teria doído qualquer despedida, porque escolhas evitadas, elas viram fantasmas que assombram o futuro. Patrícia aprendeu tarde que a vida não castiga quem erra, mas quem se recusa a viver. Talvez você também viva cercado pelo e se? E se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu perder? Mas e se der certo? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. E se der certo? E se for justamente essa escolha que abrirá portas que você nunca imaginou? O e se é como uma sombra que só cresce enquanto você não acende a luz da decisão. E se eu fizer isso, e se eu fizer isso? A decisão, ela ajuda você a sair do lugar e, principalmente, se você errar lá na frente, você vai tomar a decisão de corrigir a rota. E cada vez que você recua, a sombra fica maior. Mas quando você decide, mesmo sem garantias, percebe que a sombra nunca foi tão grande quanto parecia. É como estar diante de uma bifurcação e esperar que o caminho se mostre sozinho. Mas a vida só se revela quando você escolhe para onde vai. Agora deixa eu te contar também a história do Roberto. Ele sempre quis mudar de carreira, mas tinha medo de largar a estabilidade. Ele esperava o momento certo. E o momento certo nunca chega. Até que um dia, Roberto percebeu que tinham se passado 10 anos e ele ainda estava no mesmo lugar.
Insatisfeito e vazio, o emprego dos sonhos nunca bateu as portas, porque ele nunca teve coragem de sair para procurá-lo. Roberto entendeu tarde demais que esperar a escolha perfeita é a maneira mais certeira de desperdiçar a vida. Escolher é abrir mão, é isso que assusta, o medo de perder. Mas não escolher também é abrir mão de viver, de arriscar, de descobrir. Cada decisão, mesmo as erradas, traz crescimento. É melhor se arrepender de uma escolha feita do que viver eternamente preso à dúvida de não ter tentado. As escolhas não definem apenas o que você ganha, mas também quem você se torna. E quando você escolhe com coragem, descobre que o poder sempre esteve em suas mãos. Pense em coisas simples no momento. Escolher iniciar um curso, uma coisa simples. Mudar de cidade, abrir um negócio pequeno, são passos que não garantem sucesso imediato, mas criam versões de você que jamais existiriam se você tivesse ficado parado. Pequena decisão, pequeno passo. Agora também tem a história da Helena. Ela sempre sonhou em viajar pelo mundo, mas o medo de gastar, o medo de se perder, o medo do desconhecido sempre a mantinham presa. Até que ela, já com 60 anos, decidiu fazer a sua primeira viagem. No avião ela chorou, não de medo, mas de alívio. Ela disse: percebi que o medo me fez adiar minha vida por décadas, mas quando escolhi, senti que estava finalmente vivendo. A escolha que parecia arriscada se tornou a experiência mais libertadora da sua vida. E aqui está a virada. Você não tem como fugir das escolhas. Elas moldam cada detalhe da sua história. Se você escolhe agir, sua vida muda. Se você escolhe esperar, sua vida muda também, só que para menos. As escolhas que você evita hoje podem ser as correntes que te prendem amanhã. E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro risco não é escolher errado, é não escolher nada. É como ficar eternamente na sala de embarque, olhando aviões decolarem sem nunca entrar em nenhum deles. E aqui está a grande verdade. A vida não espera a sua coragem, ela continua, dia após dia. Com ou sem suas decisões, não faz diferença. E cada vez que você deixa o medo falar mais alto, abre mão de uma versão poderosa de si mesmo. Quem você seria se não tivesse medo de escolher? Você já pensou nisso? Talvez você seria o profissional que sempre sonhou? Talvez o parceiro que sempre desejou ser. Talvez a pessoa que finalmente vive a vida que merece. O medo nunca vai desaparecer. Mas, quando você escolhe, mesmo com medo, descobre que a vida sempre recompensa a ousadia. E é nessa ousadia que você encontra a sua verdadeira liberdade. Lembre-se, os erros ensinam, mas a omissão paralisa. Escolher é sempre o ato mais transformador da vida. E se esse vídeo fez sentido para você, escreve nos comentários: eu escolho com coragem. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem ainda hoje. Aproveite, adicione este vídeo na sua playlist, se você não tem, e você não criou ainda, crie Reflexões. Esse é o nome da playlist e aí você coloca os melhores vídeos ali, porque sempre que o medo voltar, aí você volta e assiste esse vídeo, que o medo ele pode te paralisar. E se você não agir, você vai continuar parada. E lembre-se, a vida não espera e você não precisa esperar também.